Queridos irmãos e irmãs, amados caríssimos, a liturgia desta quinta-feira nos faz olhar para o nosso segmento, buscando compreender como temos ofertado aquilo que Deus nos concede na sua infinita bondade àqueles que estão e convivem conosco constantemente. A quem é dado, muito é cobrado. Poderíamos assim compreender a mensagem da liturgia de hoje. Não é algo que está traduzido claramente nesta passagem que acabamos de ouvir, mas é algo que nós podemos nos inspirar quando vemos Jesus dizendo que a quem tem alguma coisa será dado mais e quem não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto mais somos confiados na misericórdia, na graça, no auxílio de Deus, mais nós devemos oferecer ao próximo aquilo que Deus nos oferece, mais devemos dar aquilo que recebemos de Deus. O dom da vida é algo que recebemos, em primeiro lugar, gratuitamente. E como agradecimento a Deus por esse dom inexplicável que nos concede, nós precisamos deixar que se manifeste nessa nossa vida, esse dom de Deus, a graça de podermos ser anunciadores do Evangelho, propagadores desta palavra do Senhor de Deus, que brota em nossos corações, que surge em nossos corações como semente que vai frutificando cada dia mais. Nós vemos Jesus no início do Evangelho dizendo à multidão: quem traz uma lâmpada e a coloca debaixo de um caixote ou debaixo da cama? A lâmpada não serve para ficar escondida debaixo de alguma realidade. Ao contrário, a lâmpada ela precisa ser colocada num candeeiro para que possa ter o seu pleno e verdadeiro sentido, para que possa iluminar, para que possa guiar os olhos, para que os olhos possam enxergar e assim poder caminhar tranquilamente, sem se esbarrar em alguma realidade, sem se machucar, sem cair pelo caminho. Esta é a realidade da lâmpada, quando dizemos uma lâmpada propriamente. Mas Jesus está dizendo aqui que a lâmpada é a própria palavra do Senhor, que precisa ser manifestada em nossa vida constantemente. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, deixar que a palavra de Deus que nós recebemos todos os dias, de fato, sejam colocadas no candeeiro da nossa vida. Não que as escondemos debaixo do caixote, debaixo da cama. Ou seja, que escutemos a palavra do Senhor e a deixemos escondida em nossos corações. Deixemos ela lá no cantinho, para que não incomode, para que não ocupe um espaço, para que não, de fato, faça-nos ser missionários, discípulos do Senhor Jesus Cristo. A palavra precisa sim incomodar a nossa vida. Assim como a lâmpada incomoda os nossos olhos, incomodar no certo sentido de fato, fazer algo de diferente, para que possamos caminhar. A palavra precisa gerar esse incômodo em nossa vida para que de fato frutifique, para que de fato traga o diferencial na nossa caminhada. Faça a diferença na nossa busca sincera de amar a Deus todos os dias. Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Tudo que está em segredo deverá ser descoberto. A realidade do amor de Deus que precisa transparecer em nossa vida. Se nós nos colocamos confiantemente no caminho de seguimento do Senhor, nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, deixarmos-nos ser modelados pela graça de Deus. Nós não podemos ter medo do que o amor de Deus faz em nossas vidas. Não podemos ter medo de confiar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Jesus, na liturgia de hoje, nesse evangelho, de modo especial, está nos alertando a compreender justamente esta realidade. Precisa estar vigilante, é preciso estar atento para não nos deixarmos levar pelas durezas da vida, pelos percalços, pelos obstáculos que às vezes querem nos impedir de nos doar mais, de nos entregarmos mais.
Jesus continua dizendo: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Ou seja, aquilo que nós entregamos de volta para Deus é o que representa como temos trabalhado com a nossa vida. Se nós entregamos amor, confiança, se nós entregamos almas para Deus, então quer dizer que nós estamos trabalhando com o que Deus nos concede. Mas se nada entregamos a Deus da nossa vida, nós não estamos fazendo o que Deus quer que façamos. E é através desta medida que nós seremos medidos, ou seja, o julgamento da nossa vida, da nossa alma, o juízo final diante de Deus, passará por essas realidades, como trabalhamos com aquilo que Deus nos confiou em nossa vida. O que de fato deixamos fazer, frutificar em nossa vida, e o que não foi frutificado. O que nós estamos devolvendo ao Pai, daquilo que Ele nos confiou, e aquilo que não estamos entregando. É preciso dar cada vez mais. Ou seja, é justamente aquela realidade que disse no início: a quem mais é dado, a quem mais é confiado, mais é cobrado. E nós, quanto mais nos colocamos à disposição de Deus, quanto mais nos colocamos no caminho do seguimento, mais somos cobrados, porque mais precisamos ser cobrados de Deus. Porque a nós é confiado muito mais. Porque nós escolhemos esta realidade e essa certeza. E nós precisamos, de fato, acolher em nossa vida o que Deus nos confia. Não é fugir. Não, então não vou pegar muita coisa, porque Deus vai cobrar mais. Não, não é assim que funciona a entrega de Deus em nossa vida. Deus nos dá aquilo que nós somos capazes de carregar, os fardos pelos quais somos capazes de conduzir. Os talentos pelos quais somos capazes de fazê-los multiplicar. É isso que Deus nos concede. E é a partir disso que Deus nos concede é que seremos medidos, é que seremos julgados, é que seremos cobrados ainda mais. E por isso precisamos confiar, meus irmãos, nossa vida inteiramente a Deus. Para que no final não seja tirado até o que nós temos, como Jesus nos diz no Evangelho. Porque se Deus nos dá, e nós não acolhemos como deveríamos acolher, não transformamos os nossos dons, os nossos talentos, até isso que Ele nos deu será tirado. Porque não sabemos trabalhar com a graça e o dom de Deus. E Deus nos chamando ao discipulado verdadeiro, ao seguimento de Cristo Jesus, nos coloca nesta realidade de amor. De deixarmos ser conduzidos cada dia mais. De sermos trabalhados cada dia mais. A confiança, sobretudo, no que Deus nos concede. A não nos desesperarmos diante das dificuldades que advêm junto com aquilo que Deus nos confia. Porque tem as dificuldades, e as dificuldades nos tornam mais fortes. As dificuldades nos preparam ainda mais para outras batalhas que teremos em nossa vida. Se nós não as enfrentarmos quando elas chegam até nós, quando vierem as batalhas maiores, aí sim é que nós não saberemos como conduzir, como deixar ser conduzido pela graça de Deus. E tudo que Deus nos concede na sua infinita bondade e misericórdia, vai nos preparando, meus irmãos, nesta vida, à luz da vida eterna, como prefiguração daquilo que queremos e almejamos alcançar no céu. Os santos passaram pelas suas dificuldades, por isso são santos e estão no céu. Ninguém chegou à santidade, ao céu, sem passar pelas vias tortuosas, pelas vias dolorosas na sua vida. Muitas dificuldades, talvez desconhecidas para nós, talvez às vezes a gente nem sabe ao certo quais dificuldades nossos santos passaram, mas passaram para chegar até o céu, para chegar à santidade, para alcançar essa graça diante de Deus, que nos move também todos os dias a buscarmos e alcançarmos em nossa vida a graça da santidade, a confiar naquilo que Deus
nos concede. Porque quanto mais Deus nos dá, mais somos cobrados. Cobrados para nos tornarmos melhores cada dia mais. E nós precisamos ser melhores cada dia mais. Melhores para Deus, no caminho de Deus. Não melhores para nós, melhores para o próximo, para aparecer. Não, melhor para Deus. Precisamos ser melhores. E deixarmos ser modelados nesta graça, vai preparando a nossa vida e o nosso coração. Para entendermos, meus irmãos, a lâmpada da palavra de Deus, que nos é dada diariamente, precisa ser colocada no candeeiro da nossa vida. Precisa ser o sinal que ilumina os nossos passos. Se nossa vida, o nosso caminho, não está pautado na Sagrada Escritura, se a realidade de Cristo que se revela na palavra a cada um de nós não é de fato o tapete pelo qual passamos todos os dias, não faz sentido algum deixarmos esta palavra entrar em nossa vida, em nosso coração, escutarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, participarmos que seja da Santa Missa diária. Se de fato isso tudo não transforma a nossa vida, não nos faz olhar com outros olhos o chamado que Deus nos faz. A mesma medida em que medirdes, também nós seremos medidos. Em outra passagem, o evangelista ainda acrescenta: não julgueis para não ser julgados, quando fala desta passagem. Porque a mesma medida nós seremos medidos. Então, meus irmãos, tenhamos em nosso coração esta certeza do amor de Deus, que nos sustenta, que nos dá forças para continuar. Porque Ele nos dá, mas também cobra de cada um de nós. Não basta apenas ter conosco o amor de Deus, Sua palavra, seus ensinamentos, senão os vivemos diariamente. Nas pequenas coisas do dia a dia, não apenas nas grandes, porque às vezes a gente acha que tem que viver os mandamentos, os ensinamentos de Deus, nas coisas extraordinárias do dia a dia, mas nossa vida nem sempre é extraordinária. No ordinário, nas coisas que fazemos todos os dias, ali nós precisamos deixar que a palavra de Deus ilumine, aqueça, preencha, aponte os caminhos que nos levam para o céu. Porque é isso que Deus nos concede no final das contas. Tudo é para nos apontar o caminho para o céu. Esta é a realidade que mais almejamos, que mais queremos alcançar. Então deixemos, meus irmãos, que o amor de Deus modele o nosso coração, a nossa existência e nos prepare diante de todos os obstáculos diários para permanecermos fiéis ao chamado de Deus. A fidelidade precisa ser vivida constantemente. A fidelidade, a obediência, a escuta do chamado de Deus, para nos entregarmos confiantemente, sendo esta luz pela palavra do Senhor na nossa vida, daqueles que convivem conosco diariamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.